Seja muito bem-vindo à nossa aula de História, Princípios e Doutrinas Batistas. Nessa nossa primeira aula, nós vamos abordar um pouco, então, da nossa história, a história dos batistas. Há uma falta de conhecimento de onde surgiram os batistas. Isso pode ser comprovado facilmente. Você conhece a história de onde surgiram os batistas? Se fizéssemos uma enquete perguntando para aqueles que conhecemos que são batistas, se eles sabem realmente de onde vieram, como tudo começou, eu tenho certeza que poucos saberiam responder. Então, poderíamos escutar diferentes respostas. Por exemplo, alguns poderiam supor que nós, batistas, viemos de João Batista. Isso mesmo, por causa do nome Batista, alguns acabam equivocadamente entendendo que o primeiro batista foi João. Outros iriam responder: os batistas? Eles vieram de Jesus Cristo, querendo dizer, e com esta forma comprovar que a Igreja Batista é uma igreja verdadeira, dizendo que quem a fundou é Jesus Cristo. Poderíamos até mesmo escutar Lutero como um dos reformadores, como um daqueles que protestaram e trouxeram reforma à igreja, encabeçou esta reforma, liderou essa reforma, é o ícone da reforma. Algumas pessoas poderiam dizer, veio lá de Lutero, ou então de algum dos seus sucessores, também algum reformador que iniciou esse projeto, essa denominação batista. Outros, por causa da semelhança do nome, acabam supondo que os batistas vieram dos anabatistas. Ainda outros, então, vão nos responder que nós viemos dos separatistas ingleses, aqueles que se separaram da igreja anglicana. Bom, a dificuldade para rastrearmos a origem dos batistas se dá em especial por causa da falta desse ícone, dessa pessoa, desse personagem como um teólogo contundente e fundamental do movimento batista. Então nós encontramos em outras denominações pessoas que caracterizam a denominação, que dão origem à denominação, à visão teológica, à cosmovisão, e portanto fica muito mais fácil se orientar na busca pela origem, pela história, pelo contexto, pela visão teológica, quando se tem uma pessoa assim, alguém que de alguma forma represente aquela denominação. Mas isso não ocorre com os batistas. Vamos ver os exemplos de algumas outras denominações? Nós temos, por exemplo, os luteranos. Os luteranos vieram de Lutero. Lutero que viveu ali entre 1483 e 1546. Quando nós falamos sobre os luteranos, imediatamente nós somos arremetidos ao pensamento de Lutero, à história de Lutero. E por isso fica fácil identificar a época, o contexto, a visão teológica da igreja, porque existe um personagem, um teólogo ali que seja contundente. Temos também o caso dos presbiterianos. Quando falamos sobre o presbiterianismo, lembramos-nos imediatamente de João Calvino, porque ele lança todos os fundamentos teológicos, essa cosmovisão denominacional. Então ele, que viveu entre 1509 e 1564, é o personagem que fica marcado, registrado na história. Portanto, quando falamos da denominação presbiteriana, fica fácil. Nós imediatamente pensamos nesse personagem com sua teologia, sua história e tudo mais. Quando falamos sobre os metodistas, nós então nos lembramos de quem? John Wesley. Mas como é o caso dos batistas? Diferente dessas outras denominações, existem três teorias. Bom, a primeira delas defende que a Igreja Batista veio desde os tempos de Jesus. Sim, isso mesmo, porque eles entendem que Jesus mesmo foi batista. Isso mesmo, irmãos. Alguns acreditam, defenderam já essa ideia de que Jesus foi batista porque ele foi batizado por João Batista. Então Jesus foi o primeiro membro da Igreja Batista.
Essa tese ela veio ao Brasil pelos missionários americanos, norte-americanos, por volta do século XIX, século XX. O livro Rastros de Sangue, às vezes também poderia ser entendido como rastros de sangue, defende a ideia de que sempre houve um povo ininterrupto que seguiam fielmente a Jesus, e esses são denominados como batistas. Veja bem, a ideia é que, ao longo da história, sempre houveram movimentos de verdadeiros crentes, mesmo diante da Igreja Católica, mesmo diante dos cristãos primitivos, não importa, sempre houve um grupo que permaneceu fiel e ele vai tentando capturar, ele vai tentando achar esses pequenos grupos de cristãos verdadeiros e os rotula como batistas. Quem escreveu esse livro foi James Carroll. Ele viveu entre 1858 e 1931. Ele foi pastor batista e escreveu esse livro depois dos seus 70 anos. Ele decidiu se empregar em saber qual teria sido a igreja fundada por Cristo. Ele teve um real interesse em buscar. Então ele vai, conforme as suas referências, tentando encontrar ali, e ele acha esses diferentes movimentos de pessoas que permaneceram sendo fiéis. E ele acaba forçando o contexto para denominá-las como batistas. E como que ele faz isso? Ele busca similaridades com as crenças batistas. Então, pontos como, por exemplo, salvação pela fé, somente a Bíblia como palavra de Deus e a santificação pela graça. A santificação pela graça aqui, inclusive, poderia variar em uma visão mais arminiana ou calvinista. Ainda que esses sujeitos não tivessem nascido ainda em boa parte da história da igreja, as suas sistematizações da compreensão teológica, da soteriologia, elas ainda assim existem. Então eles sistematizaram, mas as suas verdades já foram expostas em algum parâmetro, em alguma profundidade, de alguma forma, ao longo da história anterior a eles. Então, para que fique mais claro, havia ali, nessa doutrina da santificação pela graça, uma variação entre uma concepção que hoje as pessoas definiriam mais arminiana ou uma concepção mais calvinista. Mas o fato é que existia uma similaridade. E com isso, ele buscava esses pontos e buscava nesses grupos ao longo da história para verificar, bom, eles acreditavam somente na Bíblia como palavra de Deus. Então aqui esse grupo é um grupo batista. Esses acreditavam na salvação pela fé. Então, já que eles acreditavam na salvação pela fé, esse grupo pode ser considerado um batista. Então veja como, na verdade, ele se utiliza de doutrinas que são bíblicas, são coerentes com a palavra de Deus, e tenta usar isso para rotular grupos históricos muito distantes de nós hoje, distantes até mesmo de outros grupos naquela época, para denominá-los como batistas. O problema é que esse livro é basicamente uma ficção e não tem uma base histórica confiável. Ele transparece uma interpretação absolutamente tendenciosa dos fatos. É aquilo que ele queria encontrar e quis embasar conforme sua suposição. No exemplo a seguir, eu consegui 2 exemplos para vocês verem, que estará lá no slide, que vocês poderão ver melhor. Mas o fato é que em ambos o que se diz é o seguinte, é que enquanto, por exemplo, aqui, essa história da Igreja Católica, a história de diferentes outros movimentos, o fato é que em tudo isso ele busca pontualmente achar história de verdadeiros cristãos e os rotula como batistas, que no caso está aqui, entre essa faixa amarela. Então veja que ele diz, mesmo diante da Igreja Católica existiam grupos de verdadeiros cristãos. Só que o problema é que aqui ele junta os verdadeiros cristãos com movimentos hereges. Diversos movimentos hereges são aqui apontados como grupos de verdadeiros cristãos. Então ele acaba rotulando outros grupos como batistas dessa forma. Então ele pega, por exemplo, montanistas, ele conecta os batistas
com os anabatistas, que era um grupo muito plural. Então ele vai forçando o contexto histórico para dizer, bom, os batistas vêm desde lá do início, desde Jesus Cristo. O que realmente não dá para comprovar. Então essa primeira tese nós deixamos de lado. A segunda supõe o surgimento dos batistas dos anabatistas. E nesse sentido, ela também acaba supondo um pouco daquilo que a tese anterior também já faz. Porque se nós voltarmos um pouquinho, veja bem, aqui os anabatistas também se dá aqui um grupo de cristãos que vão se tornar os que hoje são conhecidos batistas. Mas, nessa outra tese, não se supõe aqueles entendimentos anteriores, aqueles de que os outros grupos também eram batistas. Não, eles só acreditam que a partir dos anabatistas é que surgiu os batistas. Essa é uma má interpretação dos fatos. Encontramos, por exemplo, esse erro na Enciclopédia de Edimburgo, que é citado no livro Rastros de Sangue. Tem a edição da Nova Igreja Batista ali, publicado pela Nova Igreja Batista, do ano de 2002, entre a página 9 e 10, se você quiser verificar, em que ele ali diz: nossos leitores percebem agora que os batistas são a mesma seita dos cristãos que antes foram escritos como anabatistas. Realmente parece ter sido o seu princípio dominante desde o tempo de Tertuliano até o presente. Então, o que ocorre aqui é uma interpretação errada dos fatos que liga o nome anabatista a batista e acreditam que um descende do outro. Esse livro, Rastros de Sangue, é muito antigo. Essa edição que é de 2002. Mas esse livro é muito antigo e faz uma citação ainda mais antiga dessa Enciclopédia de Edimburgo, que eu não consegui achar essa citação propriamente dita. Eu achei essa citação no livro Rastros de Sangue. Tá ok? Esta equivocada dedução ocorreu por causa da similaridade dos nomes, bem como por causa da prática do batismo consciente e não infantil. Então, por que os anabatistas tinham esse nome parecido? E porque eles tinham essa prática do batismo consciente e não das crianças, como era realizado em outras denominações, as pessoas diziam, bom, esses batistas aí são quem? Os anabatistas. O problema é que os anabatistas, nos séculos 16 e 17, eles eram diferentes entre si. Os anabatistas, à semelhança do que hoje nós podemos chamar de evangélicos, eles possuíam grandes diferenças. Então, quando nós falamos evangélicos hoje, o que isso significa? Não significa muita coisa, porque existem diferentes evangélicos, diferentes compreensões teológicas, visões acerca da interpretação bíblica. Então, quando nós falamos sobre evangélico, nós podemos estar falando sobre tudo, sobre diversas crenças e posicionamentos político, religioso, espiritual e tudo mais. Da mesma forma, os anabatistas, eles eram diferentes entre si, eles eram grupos separados. Eles tinham essa prática do batismo consciente, mas mesmo assim, essa era uma pequena similaridade entre muitas outras diferenças. Existiam anabatistas que eram perseguidores, que eram da revolução, e existiam outros que eram pacíficos. Então, isso não quer dizer muita coisa. Eles não eram um grupo oficial, uma denominação oficial naquela época. Mas, então, deixando de lado também essa outra visão errada acerca da origem dos batistas, nós vamos agora para a nossa terceira e mais plausível opção, que mostra que nós temos sim uma história registrada que aponta a origem dos batistas. Essa terceira hipótese, que na verdade nos parece a real, que nós conseguimos traçar historicamente de hoje até os tempos em que aqui nós avaliaremos, é o fato de que os batistas surgiram do movimento separatista inglês. O movimento que se separou da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. Isso também pode ser chamado, no caso destas pessoas, de os inconformistas. Podemos caracterizar este grupo
diferente dos demais citados, como o povo da Bíblia. Por quê? Porque, diferente das outras denominações, os batistas não possuem essa pessoa icônica que contundentemente elaborou uma teologia na qual a denominação batista se fundamenta. Não existe isso. Então, todas as outras denominações prezam pela Bíblia. E eu não quero dizer que elas não dão valor às Escrituras, mas o que quero dizer é que a Igreja Batista, ela sempre buscou, a partir não de um teólogo, da elaboração do trabalho de uma pessoa, mas a partir sempre da Bíblia Sagrada. E foi só depois que foram nascendo as ênfases e os conceitos teológicos trabalhados pelos teólogos. E veja bem, não é apenas um teólogo, mas são teólogos, ou seja, no plural. E aí então eles elaborarão e embasarão os batistas. Então, podemos chamar os batistas de o povo da Bíblia. E aqui fica esse ponto tão importante, esse princípio dos batistas, sempre voltar-se para as Escrituras. Para entendermos então um pouco dessa história dos batistas, precisamos voltar para o contexto da Inglaterra nos séculos 16 e 17. Ali nos deparamos com o rei Henrique VIII. Ele era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, ela era a filha dos poderosos monarcas católicos da Espanha. E ela era viúva de seu irmão. Então, o seu irmão, que era para ter sido rei, o irmão mais velho, morreu. Catarina de Aragão, que havia se casado com ele por causa desses interesses políticos, para que a Espanha, a Inglaterra tivessem ali um bom relacionamento, inclusive de contra a França, ali por causa de sua morte, e para que houvesse, claro, essa continuação de paz, de um bom relacionamento, o rei Henrique VIII acaba se casando com a viúva de seu irmão, Catarina de Aragão. O problema é que ele se apaixona por Ana Bolena. Ana Bolena, ela é irmã de Maria Bolena, e Maria Bolena era uma das amantes, alguém que teve ali relações extraconjugais com o rei Henrique VIII. E que antes que você se surpreenda, eu preciso dizer que isso era muito comum naquela época, e alguns inclusive diziam que o rei Henrique VIII teve poucas amantes ou relações extraconjugais. Mas o fato é que Ana Bolena não queria ter um caso, e por isso o rei da Inglaterra, o rei Henrique, precisava casar-se com Ana Bolena. Então ele tem a seguinte ideia: pedir a anulação do seu casamento ao Papa. Isso em torno de 1527. O problema é que o seu pedido é negado. Então ali há um racha no entendimento entre a religião e o domínio da monarquia. E, portanto, o rei Henrique começa a trabalhar para o rompimento, já com essa ideia protestante que já rompeu em outros países, para aproveitar o desfrute e o domínio sobre o povo. Então ele começa a trabalhar, também utilizando-se dessa questão do seu casamento, ele começa a trabalhar para haver um rompimento com a Igreja Católica. Veja bem, ele começa então promulgando vários estatutos entre 1532 a 1537 que tratam da relação entre o rei e o Papa. Em 1534, ele faz o que se chama de o ato de supremacia e declara o rei como o único chefe supremo da terra da Igreja da Inglaterra. Veja bem, o único chefe supremo na terra da Igreja da Inglaterra, ou seja, o rei tomou posse, tem o poder, tem a autoridade sobre a Igreja da Inglaterra. Assim, com toda essa autoridade que ele mesmo se constituiu, se investiu, foi possível a anulação do seu casamento e a oficialização do seu casamento com Ana Bolena, que no caso havia se casado em secreto em 1532 e depois em 1533. Bom,
o fato é que Ana Bolena vai acabar morrendo, sendo decapitada por acusação do rei Henrique. E no dia seguinte, o rei Henrique vai ficar noivo outra vez. Veja o perigo de se envolver com pessoas que não são fiéis, não é mesmo? Se ele não foi fiel a uma, quem disse que seria fiel a outra? Desse rompimento do rei da Inglaterra com a Igreja Católica, nasce o que se chama a Igreja Anglicana ou Episcopal. Então, se você não tinha um entendimento do que era essa Igreja Anglicana, é essa igreja que surgiu do rompimento da Inglaterra com esse domínio ou autoridade religiosa da Igreja Católica. Então, o rei institui uma nova igreja que é chamada na Inglaterra de Igreja Anglicana ou Episcopal. Henrique VIII teve então duas filhas, Mary, filha da Catarina, e Elizabeth, filha de Ana Bolena. Quando ele morre, então, sua filha mais velha, que é Mary Tudor, ou Mary I, assume o trono. Ela, assim como a sua mãe Catarina, era uma pessoa muito católica e, portanto, como praticante, queria instaurar o catolicismo novamente no poder. Aquilo que seu pai trabalhou para desfazer, ela queria agora voltar e trazer o catolicismo como a religião oficial do império. A questão é que, para que isso ocorresse, ela promove uma intensa e grande perseguição à Igreja Anglicana, aqueles que estavam ali buscando a separação com a Igreja Católica. Inclusive, alguns chegam a dizer, há uma hipótese, uma versão, que se inspira o nome daquela bebida Blood Mary, que seria uma homenagem, entre aspas, a Maria Sanguinária, em referência a Mary Tudor, por causa da sua perseguição aterrorizante e sanguinária aos que pertenciam à Igreja Anglicana. O problema é que, mesmo sendo uma perseguição muito intensa, o seu reinado durou muito pouco, foi entre 1556 e 1558. Então foi uma perseguição muito intensa, mas não suficiente para colocar o catolicismo no poder, porque ela viveu pouco tempo ali no poder. E então, com sua morte, surge Elizabeth Tudor, conhecida como Elizabeth I, e ela assume o reino em 1558, mas ao contrário de sua meia-irmã, ela possui um longo reinado. E ela é uma anglicana que busca pacificar a igreja católica e a igreja protestante, no caso a igreja anglicana. Porque ela queria o quê? Conseguir governar. Ela percebeu que essa luta, essa rixa, acabava trazendo muitos conflitos. Então é melhor pacificar para que haja um bom governo. Depois dela vem o seu sucessor, que foi James Stuart. E aqui mudam-se as dinastias entre os Tudor e os Stuart. Ele foi o rei da Escócia, que governou entre 1603 e 1625. Mas atenção, porque é nesse período que surgirão os movimentos que levarão à origem dos batistas. Em 4 e 5 de novembro de 1605, se tenta a conspiração da pólvora. Eu coloquei entre 4 e 5 porque eu já vi as duas posições, as duas datas, né? Entre essas datas, então, se tenta uma conspiração, chamada de conspiração da pólvora. Por quê? Eles queriam explodir todo o parlamento que naquela data estaria com a monarquia ali presente. Ela foi liderada por Guy Fawkes. Então, a ideia dele era derrubar essa monarquia anglicana para que pudesse vir uma monarquia católica. Então, se ele matar todos os monarcas anglicanos, eles vão conseguir instaurar a monarquia católica. E essa conspiração ela foi descoberta, aqueles que estavam envolvidos foram devidamente punidos, mas esse fato mostrou algo interessante para o rei.
Ele percebeu que, se ele queria ter governabilidade, seria necessário a pacificação religiosa entre católicos e anglicanos. Não tinha jeito. Ele precisava buscar essa pacificação para ter estabilidade. Mas havia ainda outro grupo que buscava a purificação da igreja anglicana, porque eles pouco se diferenciavam dos católicos até então. Haviam pequenas mudanças, mas na prática o que realmente mudava é, ao invés do Papa ter autoridade, agora era o rei que mandava na igreja. Então as mudanças foram poucas, e aqueles que eram crentes piedosos, aqueles que eram cristãos que queriam ver uma verdadeira reforma na igreja, não estavam contentes com as pequenas mudanças que haviam ocorrido. Esse grupo ficou conhecido de uma maneira pejorativa como puritanos. São aqueles que queriam purificar a igreja anglicana, porque ela não havia se separado e transformado tanto quanto se desejava da igreja católica. E desse grupo de pessoas que queriam a purificação, temos aqueles que eram chamados de não separatistas, porque eles acreditavam na purificação da igreja anglicana. Eles acreditavam que era possível mudar a igreja. Mas com o tempo, como as mudanças foram muito pequenas e pontuais, alguns foram não satisfeitos, passaram a ser chamados de um grupo separatista. Puritanos separatistas, porque não acreditavam mais na possibilidade da mudança da igreja anglicana. Para eles, essa igreja já estava demasiadamente corrompida e não tinha outro jeito. Eles precisavam recomeçar. Precisavam, portanto, se separar da igreja anglicana. A igreja anglicana se separou da católica, mas não foi suficiente. Então agora vamos nos separar da igreja anglicana para buscar essa purificação verdadeira. Os puritanos, de forma geral, acabaram se tornando o quê? Um problema para o rei. Os não separatistas, depois dos seus protestos, da sua busca por transformação, por reforma, eles conseguiram algumas mudanças pequenas, pontuais, e acabaram ficando acomodados. Mas aquele grupo chamado de separatista, que desejava criar uma nova igreja, trouxe muita dificuldade para a monarquia, porque isto tiraria o poder do rei sobre a igreja e dessa forma de mediar os conflitos. Se estava difícil conseguir mediar os conflitos entre a igreja católica e a igreja anglicana, muito mais difícil seria mediar agora os conflitos entre um outro grupo que queria se separar e não estar mais debaixo do poder e da autoridade do rei, como a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, estava. Então, os separatistas representavam um grande problema para o rei. Diante desse contexto, o rei então vai tomar algumas medidas. James I então estabelece uma tolerância com os católicos. Desde que eles mantivessem uma discrição, não fizessem o proselitismo, ficassem quietos no canto deles, eles poderiam fazer os seus cultos, poderiam viver normalmente, porque o que se tem que entender é o seguinte: a lei era, nesse sentido, contrária ao catolicismo. Mas o rei se comprometeu, em havendo pacificação, não fazer vista grossa, não cobrá-los, não persegui-los, não estimular isso. Então, ele deixaria os católicos quietos no canto deles e eles não buscariam mais confusão. E ele não podia ir além disso, porque ele era o rei da Inglaterra e ele era o chefe da igreja anglicana. Então não tem como ele dizer assim, não, agora a igreja católica também é uma religião oficial. Agora ele já estava preso com a igreja anglicana nesse sentido. Então, o máximo que ele poderia fazer era justamente buscar essa tolerância com os católicos. Mas, em contrapartida, ele então tomou a medida de reprimir os puritanos separatistas. E eles já possuíam algumas congregações espalhadas pela Inglaterra nesse tempo. Então veja, tolerância para com os católicos e repressão aos puritanos separatistas. Nesse meio tempo, nós vamos nos deparar com um personagem chamado John Smith, que viveu entre 1570 a 1612. Ele foi teólogo em Cambridge. Ele foi pastor anglicano entre 1600 e 1603. Então ele foi pastor dessa igreja
que se separou da Igreja Católica, certo? E que esteve sob o poder do rei, a Igreja Anglicana, ao longo desses 3 anos. Mas depois ele vai se simpatizar com um movimento puritano não separatista. Por isso ele vai se juntar a um grupo entre 1603 e 1606. No entanto, como ele percebe, assim como outros, que a igreja não mudaria o que precisava mudar, ele se junta ao grupo separatista a partir de 1606, constituindo uma congregação puritana separatista na Inglaterra, em Cambridge. Ele será auxiliado por um advogado chamado Thomas Helwys. Agora presta atenção, então. Ele foi um pastor anglicano em 1600 a 603. Ele foi depois um pastor, ele se juntou, ao movimento puritano não separatista, 1603, 1606. E depois ele se junta aos separatistas a partir de 1606. O problema é que o rei James I estava perseguindo a igreja dos separatistas, ou seja, eles acabam tendo que fugir. Ele, junto com outras pessoas, fogem entre 1607 e 1608 para a Holanda, porque a Holanda, ela possuía essa liberdade religiosa. Então havia ali diálogos de diferentes posições teológicas, sem perseguição e sem conflitos. E é por isso que ali eles vão, chegando na Holanda, Smith e Helwys, ter um contato com diferentes identidades teológicas, como as deixadas por teólogos muito conhecidos hoje. Por exemplo, Menno Simons, Ulrich Zwinglio, João Calvino, John Knox e Jacó Arminio. Todos os anteriores são apenas heranças teológicas porque eles já haviam morrido. Mas em especial Jacó Arminio estava vivo, estava no final da sua vida, mas ele estava vivo no momento em que Smith e Helwys estavam chegando na Holanda. Assim, na liderança de Smith, o grupo inicia uma congregação dos separatistas, aqueles que se separaram da igreja anglicana, na Holanda, tendo contato, mas sem se unir com os menonitas, que era considerado ali um grupo anabatista pacífico. Aquilo que eu disse, anabatistas tinham diferentes grupos. Esse era um grupo anabatista pacífico. Então ele tem contato com eles e tem contato com outros separatistas ingleses. Por quê? Não foram só eles que fugiram da Inglaterra para a Holanda. Então, outras pessoas também fugiram e aproveitaram essa oportunidade de liberdade religiosa. Smith, ele era um profundo conhecedor das línguas originais da Bíblia, um teólogo mesmo, conhecedor das Escrituras, e ao estudá-lo ele concluiu que somente aqueles que professam a fé em Cristo deveriam ser batizados. Isso contrariava a doutrina católica, anglicana e dos demais grupos protestantes de batizar crianças. Então, ele chega à conclusão que antes do batismo é preciso ter essa consciência e, portanto, ter essa profissão de fé. Por esse motivo, em 1609, Smith chega a uma conclusão de que a sua congregação receberam um batismo sem valor em suas igrejas na Inglaterra e que, dessa forma, precisavam começar tudo de novo. Smith e Helwys convencem a congregação de encerrar a igreja e dar início à nova congregação pelo batismo. Ou seja, agora nesse momento, de uma forma muito simbólica, isso está acontecendo aqui, ele busca se desvencilhar da igreja separatista. Então, agora não é mais nem os separatistas, os puritanos separatistas da igreja da Inglaterra. Não, aqui eles começam algo absolutamente novo pelo batismo. O propósito era dar início a esta igreja, tal como as Escrituras ensinam, pelo batismo. Consequentemente, Smith se auto-batiza, porque não havia ninguém ali, então batizado devidamente, e posteriormente batiza Helwys, os quais batizam então o restante da congregação, mediante esse ponto fundamental, que é a pública profissão de fé. Esse é o ponto que diferenciava-os de outras denominações e movimentos. Isso significa que é possível dizer
que a Igreja Batista, na história, teve sua origem exatamente aqui, na Holanda, em 1609, com Smith como sendo o seu pastor, fundador, junto com Helwys e aqueles irmãos que estavam acompanhando eles. Smith, então, foi duramente criticado pelo seu autobatismo, porque não há fundamentação de uma prática assim nas Escrituras. Não há um texto bíblico que pudesse embasar ou corroborar com essa ideia de um autobatismo. Por causa disso, ele acabou se arrependendo dos atos e, por sugestão dos seus acusadores, em especial os menonitas, Smith decide levar a congregação a se filiar aos menonitas, que eram esses anabatistas que seguiam Menon Simons, né? A visão teológica de Menon Simons. E assim a maior parte da congregação concordou que a atitude havia sido de fato errada. Smith não deveria ter se autobatizado, a crítica está certa, então vamos aceitar essa proposta. E 15 homens e 17 mulheres, junto com Smith, acabam então buscando esse abrigo aos menonitas. Mas apesar dessa busca de abrigo aos menonitas, o fato é que eles não vão ser propriamente, oficialmente filiados. É apenas em 1615 que eles serão recebidos, né, como pertencentes, filiados aos menonitas. Isso porque eles alegavam que Smith era uma pessoa muito inconstante. Uma hora ele foi anglicano, outra hora puritano, outra hora separatista, outra hora ele desejou ser esse batista e agora, por fim, queria se filiar aos menonitas. Então, essa inconstância teológica de Smith foi vista com receio e, portanto, eles não aceitaram a princípio a sua filiação. Foi só depois de 3 anos da sua morte que aceitaram o grupo que seguiu Smith para que se filiassem aos menonitas. Mas enquanto isso aconteceu, Helwys criticou a postura de Smith, dizendo que ele havia blasfemado contra o Espírito Santo, porque ele duvidou da orientação do Espírito para que ele se batizasse e fundasse essa nova igreja. Então o que acontece? Helwys, discordando de Smith, permanece com aquela congregação, com os irmãos que ficam. Então ele permanece sendo esta igreja original, que começou pelo batismo. Então ele permanece sendo batista, sendo acompanhado pela minoria da congregação. Alguns dizem entre 10 a 12 pessoas. E eles vão para a Inglaterra. E assim ele se torna pastor da congregação, pastor dessa igreja batista. Então começa na Holanda e logo vai para a Inglaterra. Thomas Helwys, ele acaba preso, porque havia ali perseguição na Inglaterra. E ele morre na prisão em 1615, ao escrever um livro intitulado Uma Breve Declaração sobre o Mistério da Iniquidade. Essa obra abordava o princípio da liberdade religiosa e da consciência, algo para além do seu tempo, uma concepção religiosa que hoje nos norteia como batistas. Isso acabava confrontando a tentativa do rei em manipular a religião. Na verdade, ele buscava essa separação entre igreja e Estado. E esse é um dos princípios batistas. Então, conhecendo a história, veja bem, conseguimos conhecer alguns princípios batistas. Sempre voltar-se para as Escrituras, é um povo da Bíblia, é um povo que está sempre em busca da liberdade religiosa, separação entre igreja e Estado. Veja que conhecer a nossa história nos levará a uma compreensão adequada também dos nossos princípios e valores, da nossa cosmovisão como batistas. Do surgimento, então, dos batistas originais, que são esses que nós podemos denominar que vieram a partir de Smith e Helwys, os primeiros batistas terão contato com a teologia de Jacó Armínio. Era aquilo que estava mais fresco, era aquele que que foi mais recente, né? Estava vivo quando eles chegaram ali. E acaba influenciando a teologia desse grupo. Estes são chamados de batistas gerais, porque eles acreditam nessa expiação universal. Então a expiação de Cristo, ela é para todas as pessoas. Mas já em 1616 surge um movimento influenciado pela teologia calvinista.
surgindo oficialmente o grupo dos batistas particulares, que acreditavam nessa expiação particular, essa expiação limitada, uma expiação que aplica-se apenas aos eleitos. Isso pela liderança do pastor Henry Jacob, vindo da Holanda para a Inglaterra. Os batistas gerais, eles acabam sendo extinguidos até o século XVIII, de maneira que no século XIX nós não encontramos nenhum registro histórico que comprove a sua existência. E dois fatores influenciaram profundamente para que isso ocorresse. O primeiro é o fato de que eles acreditavam e ensinavam que não era preciso, não era para se construir templos. Então eles não construíam ali lugares de reuniões. Suas reuniões eram em casas, suas reuniões eram em catacumbas. Então isso fazia com que eles não tivessem essa identidade ali estabelecida, um ponto referencial. Outro ponto era o entendimento endogâmico, que acreditava no casamento estrito à congregação, ou seja, eles casavam apenas entre si mesmos, dentro daquela pequena congregação local. Eu não estou falando aqui que eles entendiam assim, os batistas gerais se casam apenas com batistas gerais, então nós podemos casar com outros batistas gerais da outra cidade ou do outro bairro. Não, eles casavam ou buscavam os casamentos apenas naquela igreja local, naquela igrejinha local, tinha que arranjar o casamento. É mais ou menos aquele entendimento da ceia ultra restrita, que somente aquela igreja toma a ceia, e se vem um visitante de outra igreja, ele não pode tomar a ceia. Isso existe em algumas igrejas. Então algumas pessoas pensam assim, elas imaginam que a ceia é limitada àquela congregação, e naquela época os batistas gerais pensavam isso a respeito do casamento. Certamente isso foi uma grande dificuldade para o crescimento da denominação, ou desse grupo dentro da denominação batista. E eles acabam então desaparecendo ao longo da história. Já os batistas particulares, eles irão se desenvolver especialmente pelos líderes, conhecidos como JLJ, por causa dos seus sobrenomes. Ali está a linha de sucessão entre eles, o Henry, o John e o terceiro também chamado de Henry. Vindo então posteriormente o John Spielberg. Alguns dizem, que ele fez parte da igreja JLJ. Por seu ministério, então, se proliferou o conhecimento teológico calvinista batista pelo Reino Unido. A partir dele, o batismo retorna à prática neotestamentária da imersão. Veja que até esse momento, o batismo não era realizado por imersão. É a partir dele que essa prática que retorna ao princípio neotestamentário vai ser mais uma vez retomada. As missões modernas se dão em especial a partir dos batistas particulares e não gerais, porque criam e incentivavam a necessidade da pregação a fim de que aqueles que crescem verdadeiramente pudessem receber a eficácia da obra redentora de Cristo. Eles entendiam que se não houvesse a pregação, o mundo se perderia. As pessoas, os eleitos, precisavam ouvir a mensagem e receber a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Porque eles acreditavam, inclusive, assim, que se a morte de Jesus é para todos, então não precisava pregar. Se a morte é para todos, ela vai se aplicar a todos, então essa concepção universalista não precisa pregar. Agora, como a mensagem o sacrifício de Cristo, ele é para algumas pessoas e é um sacrifício eficaz, que tem efeito sobre aqueles indivíduos, eles precisam anunciar a verdade, para que essa verdade alcance-os e então o sacrifício de Cristo seja aplicado a eles. Os batistas particulares irão desenvolver uma declaração doutrinária em 1644. Mas por que a perseguição ainda era forte, intensa na época? Poucas pessoas vão ali dar a sua assinatura, vão fazer parte dessa composição, dessa bandeira teológica. Mas em 1689, a Declaração de Fé de Londres ficará marcada na história batista.
muito semelhante à Confissão de Fé de Westminster de 1646, entre 1646 a 47. Mas com diferenças, é claro, especialmente, pontualmente, em temas como o batismo, como a organização da igreja e a disciplina da igreja. E precisamos então observar que é apenas em 1641 que vai se adotar o batismo por imersão, por entender e ser a prática neotestamentária. Então até aqui o batismo era feito por efusão ou aspersão em diferentes denominações, inclusive nos batistas. Foi a partir de 1641 que se entendeu que a prática neotestamentária era por imersão. Então deveria se voltar a essa prática correta. Vamos então falar aí do surgimento dos batistas nos Estados Unidos. Houve mais uma vez o quê? Aquele contexto da perseguição religiosa. Eles estão também vivendo esse tempo de perseguição. E por causa disso, muitos batistas saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos. E o início da obra se deu por Roger Williams, que organizou a primeira igreja batista de Providence em 1639, na colônia também fundada por ele com o nome de Rhodes, Ilha Rhodes, e John Clark, que organizou a Igreja Batista de Newport, também nessa Ilha Rhodes, conhecida desde 1648. Os batistas vão se espalhar por todas as diferentes colônias da América do Norte, de uma tal forma que eles vão se tornar muito influentes na formação da Constituição Americana de 1787. Inclusive os batistas, de uma forma muito especial, influenciou para haver essa liberdade religiosa, essa separação, esse entendimento de separação entre igreja e Estado. Assim começou a Igreja Batista nos Estados Unidos. E como começou a Igreja Batista no Brasil? Em 21 de maio de 1860, Thomas Jefferson é enviado como o primeiro missionário batista ao Brasil. Ele já havia servido na África, feito um bom trabalho, e chegando nos Estados Unidos, ouviu as notícias do Brasil. Ele então, empolgado, resolve vir. O problema é que por causa de uma enfermidade ele fica muito pouco tempo. Apenas 8 meses e 19 dias sem conseguir frutos do seu trabalho. Ele então tem que retornar. Agora, entre 1861 e 1865, no final ali da Guerra Civil Americana, começam a vir muitos imigrantes dos Estados Unidos em busca de uma nova vida. Muitas pessoas querem recomeçar sua vida. Vamos para onde? Vamos para onde não está tendo todas essas guerras, onde dá para a gente recomeçar. Vamos para o Brasil. E aí então que se diz, há alguns relatos de que em 1864 existia uma congregação da Guiana Britânica pelos esforços de Logue, de Cantalão, China, que voluntariamente se tornou escravo para ensinar o evangelho aos pobres chineses de lá. E descendentes desse projeto, dessa obra missionária, houve então um crescimento que chegou a aproximadamente 200 membros, edificaram 3 capelas e chegaram a enviar um de seus missionários para a China, um de seus membros como missionário para a China, que é Tsosuni. Mas essa congregação de pessoas que acabaram chegando aqui e que podem ser considerados por alguns como uma congregação, um ajuntamento batista, eles eram formados por estrangeiros e para estrangeiros. Então, há alguns relatos disso, mas, de fato, carece um pouco de comprovação histórica, tá certo? Mas em 10 ou 11, porque eu achei essas duas datas, do 9 de setembro de 1871, foi fundada a primeira Igreja Batista da América do Sul em Santa Bárbara do Oeste, agora mais oficial e com registros históricos mais contundentes, com aproximadamente 30 membros pelos estrangeiros norte-americanos, organizada
por estrangeiros e para estrangeiros. Isso pode ver lá no site de Missões Nacionais. Então aqui o ajuntamento de pessoas que vieram, né, dos Estados Unidos para cá, eles acabam nesse agrupamento se juntando e formando ali, junto com casais de missionários que vieram também para cá, a primeira Igreja Batista da América do Sul, oficialmente falando, em Santa Bárbara do Oeste. Mas essa era uma igreja de estrangeiros para estrangeiros. Em 15, então, de outubro de 1882, a organização da primeira Igreja Batista da Bahia, em Salvador, pelos dois casais americanos que estavam ali trabalhando em Santa Bárbara, que é William Bagby e Anne Bagby, Zacarias Taylor e Kate Taylor, que pediram suas cartas de transferências à PIB de Santa Bárbara. Então eles estavam ali trabalhando em Santa Bárbara, congregando em Santa Bárbara, junto com aquele que havia se convertido dessa obra missionária, que é o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Então ele era um ex-padre que se converteu, que saiu com a carta de transferência da Igreja Batista da Estação, porque essa também era uma congregação, então era uma igreja nesse lugar, que também era Santa Bárbara, mas que não é contada porque com o tempo ela acabou dissolvida. Então ela não é contada, mas ela existiu e ela inclusive tomou a profissão de fé desse ex-padre e o ordenou ao ministério. A esposa deste ex-padre, Francisca, e seu filho Antônio foram batizados na Bahia, lá nessa nova organização da primeira Igreja Batista da Bahia. Assim nasceu a primeira Igreja Batista da Bahia. Bagby foi escolhido como moderador e Albuquerque como secretário. A igreja adotou a Confissão de Fé de New Hampshire, posteriormente adotada pela Convenção Batista Brasileira com o nome de Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil. A primeira Igreja Batista da Bahia é considerada por muitos como a primeira Igreja Batista nacional do Brasil. Por quê? Porque ela foi organizada com o fim definitivo de pregar o Evangelho aos brasileiros. Então ela não era uma igreja de estrangeiros para estrangeiros, como ocorreu até aqui. Mas agora ela era uma igreja que tinha os seus cultos realizados no vernáculo, na língua do povo. Então por isso que existe ali, às vezes, um desentendimento. Qual foi a primeira Igreja Batista no Brasil? Alguns dizem Santa Bárbara, outros dizem na Bahia, outros dizem daquele movimento anterior, desse trabalho desse missionário chinês. Então aqui há essa confusão por causa desse entendimento. Se considera a primeira igreja como de estrangeiro para estrangeiro, a primeira, ou essa primeira igreja que na Bahia foi para brasileiros. Então foi uma igreja aberta mesmo, tá certo? Em 22 de junho de 1907, na comemoração dos 25 anos de trabalho batista oficial no Brasil, na cidade de Salvador, foi realizada então a primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Então, aqui começa, essa Convenção Batista Brasileira. E assim, a Igreja Batista cresce ao longo dos anos e se espalha por todo o Brasil. Mas então, há o surgimento de outras convenções batistas que descendem da Convenção Batista Brasileira, e nós vamos tratar de algumas delas aqui. Por exemplo, a Igreja Batista Nacional. Uma missionária, Rosalie, vem dos Estados Unidos com uma mensagem de renovação espiritual e ela acaba alcançando com a sua pregação algumas pessoas, entre elas José Rego do Nascimento e Enéas Tonini. Por conta desta ênfase no batismo com o Espírito Santo, e esse é o entendimento de uma segunda bênção, a Batista da Lagoinha ela é desligada da Convenção Batista Mineira. E junto com outras igrejas que não concordaram com tal fato, foi constituída então a Convenção Batista do Estado de Minas Gerais, e que depois vai se tornar a AME, isso em 1961. Então pessoas que não concordaram com o posicionamento
da Convenção Batista Mineira da época em excluir a Lagoinha. Então, outras igrejas, elas resolveram criar a Convenção Batista do Estado de Minas Gerais em 1961 como algo separado. Em 1965-66, 32 igrejas então serão desligadas da Convenção Batista Brasileira e acolhidas pela então recém-criada AME, que agora tem o nome de Ação Missionária Evangélica, que não era necessariamente uma convenção, né? Mas era esse agrupamento, essa ação que visava dar amparo a estas igrejas para que elas não ficassem solitárias, desamparadas. E aí, em 1967, que a AME, a Ação Missionária Evangélica, passa a se chamar Convenção Batista Nacional. Inicialmente, deu início com 32 igrejas, mas logo ultrapassaram as 50 igrejas e cresceram, e hoje temos aí uma grande convenção dos batistas nacionais. Temos também o surgimento da Igreja Batista Renovada, que surgiu em 1984 por conta de um despertamento espiritual local, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, quando 27 pessoas acabaram sendo desligadas da Convenção Batista Brasileira por causa dessa busca pelo mover espiritual, né, em oração, por curas, por libertação, por crer na continuação dos dons espirituais, e por causa desse entendimento, essas pessoas que foi pedido para que elas deixassem de fazer isso, e como sendo uma prática bíblica, não era possível deixar de fazer essas coisas, então esse grupo de pessoas acabou sendo desligadas da Convenção Batista Brasileira. Assim, Roberto Damas Cardoso, que era até então o diácono responsável por aquela congregação, juntamente com sua esposa, Joventina Rosa Sátiro, eles ficam como os responsáveis pela congregação, por esse grupo de irmãos, após o desligamento. Rapidamente eles conseguem erguer ali um templo e iniciam o que hoje é conhecido como a Igreja Batista Renovada, que hoje tem se espalhado aí por diferentes estados do Brasil. Temos também o surgimento da Igreja Batista Reformada, criada recentemente, dia 31 de outubro de 2017. Então temos basicamente aí até 2023 agora, 5 anos, vão completar 6 anos. Isso em São Paulo, com o entendimento da necessidade de que os batistas voltassem para os princípios reformados. Então, por não acreditar, perceber na Igreja Batista essa liberdade entre uma visão mais reformada ou uma visão inclinada em certos pontos para uma visão arminiana, eles então resolvem buscar uma visão reformada da sua igreja e, portanto, fundam assim a Igreja Batista Reformada. Bom, mas essas são algumas das igrejas que surgiram da convenção da Igreja Batista Brasileira. E nós podemos também não só ver o surgimento de igrejas batistas que descenderam do trabalho missionário batista brasileiro, pioneiro, mas nós também podemos ver, por exemplo, o surgimento da Assembleia de Deus. Sim, a Assembleia de Deus surgiu de uma dissidência com a Igreja Batista. Os missionários suecos Gunnar e Daniel, vindos dos Estados Unidos, chegaram a Belém em 19 de novembro de 1910. E eles se integraram à Igreja Batista de Belém, porque nos Estados Unidos eles eram e pertenciam à Igreja Batista. Eles traziam uma mensagem nova ao Brasil, com ênfase na necessidade do batismo no Espírito Santo, como uma segunda bênção. E enfatizavam que isso era demonstrado pela glossolalia, ou seja, pelo entendimento de que o batismo no Espírito Santo, que é essa segunda bênção, é manifesto pelo falar em outras línguas. Isso foi rejeitado pela liderança batista e, por permanecerem nessa conduta, eles foram desligados junto com um grupo de irmãos que seguiram esses missionários suecos. A denominação foi oficialmente então fundada em 18 de junho de 1911 em Belém do Pará, após o desligamento de um grupo de pessoas da Igreja Batista.
E a princípio, o nome desse grupo era Missão da Fé Apostólica. É apenas em 18 de janeiro de 1918 que eles vão receber o nome Assembleia de Deus, por sugestão do próprio Gunnar. Vamos falar então um pouco sobre os pastores batistas conhecidos mundialmente, para deixar aqui algumas referências para você que talvez desconheça, apesar de que estes são pessoas extremamente conhecidas. John Bunyan. Se você não conhece John Bunyan, precisa conhecer. Ele foi o escritor que escreveu o livro cristão, depois da Bíblia, mais lido, mais publicado, mais vendido de toda a história. Sim, John Bunyan escreveu O Peregrino, que ilustra a trajetória, a jornada cristã de uma forma fantástica. E através dos seus escritos, ele consegue proliferar a identidade e a visão teológica batista de uma forma fictícia, uma forma com uma história ilustrativa que fixa na memória das pessoas. Então você precisa conhecer. William Carey, o pai das missões modernas, sim, foi um pastor batista também. Hoje, o entendimento missionário que nós temos foi grandemente influenciado por este homem, por aquilo que Deus fez através de William Carey. Você precisa conhecer sua história missionária, você precisa conhecer suas obras, o que ele fez, para entender o quão impactante ele foi na história missionária, sendo um pastor batista. Como não nos lembrarmos também de Charles Haddon Spurgeon, o reconhecido príncipe dos pregadores, pregou aproximadamente 4.000 sermões exemplares, fantásticos. Dizia-se que com aproximadamente 20 anos ele já havia pregado 600 vezes, já tinham 600 sermões. Realmente uma máquina de pregar na unção do Espírito, né? Alguém que foi usado tremendamente por Deus para isso. E hoje temos trabalhos que publicam, que dão voz às suas pregações de tamanha influência. Depois de muitos anos, né, quase aí 150, quase vamos fazer aí 200 anos desde que Spurgeon nasceu, e suas mensagens continuam sendo pregadas e anunciadas. Martin Luther King, conhecido por causa da sua luta, suas lutas sociais, em especial em relação à segregação racial, Martin Luther King também foi um pastor batista que chegou a cuidar de igreja. Então ele também marcou a nossa história mais recente e foi um pastor batista. Como não nos lembrarmos também daquele que já faleceu faz pouquíssimo tempo, em 2018, Billy Graham, tido como o maior evangelista de todos os tempos. Foi um pastor batista. Poderíamos citar talvez outros pastores que foram fundamentais na história, usados por Deus para marcarem o seu tempo até os nossos dias, mas fica esses, para que nós possamos pesquisar um pouco mais da nossa história, da nossa influência, de como batistas podemos fazer a diferença assim a partir daquilo que Deus tem nos dado, nos tem feito entender acerca da Bíblia, de Cristo e de uma vida com Ele. Deixo aqui algumas poucas referências bibliográficas, mas certamente existem muitas outras e essas ficam aí como referência para os amados. Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima aula. Seminário Strong. Conhecer para viver.